Olá, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os diferentes mecanismos de fixação de carbono durante a fotossíntese, que são conhecidos como via C3, via C4 e via CAM. Enfim, meu nome é Miguel Delmiro da Silva Fabre. Eu sou aluno de ciências biológicas no curso de licenciatura pela Universidade Federal de Lavras, a UFLA. E vamos lá, né? As plantas que possuem mecanismo via C3. O processo das plantas C3 ele envolve a captação do CO2 pelos estômatos e a fixação desse CO2 pela rubisco, que é uma proteína bastante abundante, e a redução do 3-PGA para a formação de G3P, e a produção de carboidratos e a regeneração do RUBP para reiniciar o ciclo. Esse mecanismo ele vai ser predominante em várias espécies de plantas e ele é menos eficiente em condições de temperatura elevada ou baixa disponibilidade de água, de CO2. Por isso, ele ocorre na maioria das árvores e em leguminosas, árvores que são boas receptoras de água. E esse mecanismo C3, ele não impede a fotorrespiração, que é um processo indesejado que ocorre quando as plantas capturam oxigênio ao invés do CO2 durante a fotossíntese, ou seja, um processo tóxico para as plantas. E na C3, infelizmente, ele não é impedido, ele ocorre. E esse processo ele vai ocorrer em apenas uma célula, que é a célula do mesofilo das folhas, e a C4, as plantas que possuem a via C4, ela envolve uma estratégia especializada de fixação de CO2, transporte e concentração nas células da bainha do feixe vascular. Então, nela vai ter essa diferença. Ela ocorre em duas células diferentes, na célula do mesofilo e na célula da bainha do feixe vascular. Isso permite que as plantas C4 sejam mais adaptadas a ambientes quentes e secos, onde a fotossíntese da planta C3 é menos eficiente. Então, as plantas que possuem metabolismo C4 vão ser normalmente cana, milho e outras. Inclusive, há estudos em que estão tentando transformar o arroz numa planta de metabolismo C4 para aumentar a produção, produzir em outros lugares do mundo, porque o arroz é bastante consumido mundialmente. Aí há esses estudos para transformar o arroz em uma planta C4. E na C4, a fotorrespiração ela é impedida, ela pode ser evitada, ela não ocorre. E agora, por fim, as plantas CAN. O processo nas plantas CAN envolve a captação noturna de CO2, sua fixação sob forma de ácidos orgânicos, o armazenamento desses ácidos durante a noite e a liberação de CO2 durante o dia. Então ele vai correr em duas fases, durante a noite e durante o dia. E esse mecanismo ele permite que as plantas CAN economizem água e se adaptem a ambientes áridos e com escassez de água. Elas são boas retentoras de água. E, por exemplo, as plantas que apresentam essa via metabólica são cactos e suculentas, entendeu? Plantas desérticas em ambientes áridos onde há escassez de água. E, enfim, foi isso. Obrigado pela atenção e até uma próxima.